Fala, filhote, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre ensinar filosofia. Tomando a filosofia como criação de conceitos, segundo Deleuze e Guattari, Deleuze e Guattari vão direcionar uma dura crítica a três perspectivas muito comuns nos dias de hoje em relação à filosofia. Não sei se é exatamente isso que é o papel da filosofia, se é criar conceitos. Porque existem conceitos na geografia, na história, na física, na química, na biologia, na arte. Então não é a filosofia que cria os conceitos, porque senão a filosofia vai se confundir com todas as ciências e criar conceito, não sei. Apesar de que ela trabalha com conceitos, os conceitos são fundamentais no processo filosófico. Aristóteles dizia que a ciência das causas primeiras e últimas de todas as coisas. Eu tendo a ficar com uma reflexão que eu vi não sei se é, agora eu esqueci o autor, Salviani, acho que é alguma coisa assim, Demerval Saviani, onde ele diz o seguinte: a filosofia é um método, aliás, é um tipo de conhecimento que busca o rigor, a sistematicidade, a radicalidade e a metodicidade, ou seja, ela tem um método, um caminho para se seguir, ela busca ir à raiz dos problemas de forma organizada, sistemática e rigorosa. Então é isso, e tenta ir além do que as ciências empíricas trabalham. Então, ela está além disso, ela usa a lógica. Eu concordo um pouco com o neopositivismo. O pensamento lógico é fundamental, é preciso ter uma coerência lógica dentro dos argumentos da filosofia. É preciso ter um respaldo empírico, ela não pode trabalhar contra a empiricidade, mas ela pode ir além disso. Essa é a liberdade e a autonomia da filosofia, ela transcende isso. Então, segundo eles, a filosofia não é nem contemplação, nem reflexão, nem comunicação. Então, o que é essa merda de filosofia? Filosofia não é contemplação, como durante muito tempo, por inspiração sobretudo platônica, se julgou, pois a contemplação, mesmo dinâmica, não é criativa. Ela só olha, contempla e às vezes descreve o que está contemplando, né? Consiste na visada da coisa mesma, tomada como pré-existente, independente do ato ou do próprio ato de contemplar. E nada tem a ver com a criação de conceitos. Ela tem um pouco a comunicação, não é só falar, né? E aí eles dirigem uma crítica a duas figuras emblemáticas da filosofia contemporânea. O Habermas, que parece que restringe a filosofia a esse campo, da ação comunicativa. Inclusive a sua teoria da ação comunicativa vai ser fundamental, com a sua proposta de uma razão comunicativa, e a Hort, e o Richard Hort, e o neopragmatismo, propositores de uma conversação democrática. No de Habermas, todos teriam voz e vez para que pudesse chegarmos a um consenso, algo consensual, fruto de ouvirmos todas as posições. E o pragmatismo do Hort, a gente chegar em soluções práticas através dessa conversação e também buscando uma espécie de consenso. Porque a comunicação pode visar apenas ao consenso, mas nunca ao conceito. E o conceito, muitas vezes, é mais dissenso do que consenso. O conceito ele é arbitrário, né? Eu conceituo, tenho uma interpretação do conceito, outro vem e difere totalmente desse conceito, usa o mesmo conceito, mas uma outra denotação. E finalmente a filosofia não é reflexão, ela não é só refletir, ela não reflete a realidade, simplesmente porque a reflexão não é específica da atividade filosófica. É possível que qualquer um, e não apenas o filósofo, reflita sobre qualquer coisa, que pense, que rumine qualquer coisa. Sendo entre nós tão comum compreender a filosofia como uma forma específica de reflexão sobre determinados problemas, a crítica desses autores é radical, vai até a raiz do problema, pois afirma que a filosofia pode refletir, mas não é isso que faz dela filosofia e não outra coisa qualquer. Não podemos identificar a filosofia com nenhuma dessas três atitudes, porque nenhuma delas é específica da filosofia. E elas são mecanismos à disposição de qualquer disciplina, mas o conceito também, como eu já disse, não sendo exclusiva de nenhuma delas. Por outro lado, é próprio da filosofia criar conceitos que permitam a contemplação, a reflexão e a comunicação, sem os quais elas não poderiam existir. Mas isso acontece na sociologia, acontece na arte, acontece na história, acontece na geografia, acontece na literatura, acontece na linguagem.
É complicado, velho. Por isso que eu sou meio ressabiado, né? E também não acho que filósofo é aquele que forma num curso superior. Pode ser o filósofo, o Olavo de Carvalho pode ser considerado um filósofo, porque tem uma certa formação, tem um certo grau de erudição, mas não formulou nenhum conceito que seja próprio dele, apesar de que ele fala do paralaxe cognitiva, né, que é a dissonância entre a realidade, a nossa consciência, as ideias. É um conceito um tanto quanto arbitrário, que ele diz que isso vai se constituir a partir da modernidade, a paralaxe cognitiva, porque eles vão se prender muito mais às ideias do que à própria realidade, não contemplando e descrevendo a realidade. Eu não concordo muito com essa posição dele, não, porque é a partir da modernidade que a filosofia vai se calcar na realidade, no empírico, naquilo que nós percebemos do sentido, que nós depreendemos da realidade, apesar de que muitas vezes nós buscamos torturar a realidade para caber dentro das nossas ideias. Estamos acostumados a ver a filosofia. Ele fala que os antigos faziam isso de forma muito melhor. Mas os caras faziam muito mais teoria, sem qualquer tipo de respaldo na realidade. Era só elucubração mental. As teorias de Platão, de Aristóteles. Então, acho que ele que está numa paralaxe cognitiva. Ele não consegue compreender o texto filosófico, o Olavo de Carvalho. Ele faz essa paralaxe. A consciência, a percepção dele e a realidade são duas coisas distintas. A realidade, o texto filosófico, a história da filosofia. E aqui a ideia dele. Ele tortura a realidade para caber dentro da ideia dele. A realidade, que é essa história da filosofia, os antigos eram muito mais contemplativos, teoréticos e muito menos amparados na realidade, causando o mundo das ideias. Nesse ponto eu tendo a concordar com essa visão que eu estou expondo aqui, e o Olavo é totalmente contra ela. Uma outra crítica interessante é aquela que Deleuze e Guattari dirigem à discussão. Estamos acostumados a ver a filosofia como uma forma de debate, de discussão, fiéis ao agonismo grego, nas próprias origens da filosofia, que ela nasce na praça, na água, na praça pública, espaço de discussão, de debate. O agon era para os gregos a disputa, a batalha. Presente na cultura grega desde suas origens como povos guerreiros, o agonismo vai se transfigurando, sendo presente também no gosto pelo debate, pelo confronto democrático, que embasou a política grega. Giorgio Colli escreveu páginas belíssimas em O Nascimento da Filosofia sobre como o agonismo foi assimilado pela retórica e pela linguagem dialética. Mas eles vão mostrar que, na perspectiva da filosofia como criação de conceitos, a discussão até que pode fornecer elementos para a criação de novos conceitos, mas não é ela a discussão que consiste a atividade filosófica. Destacaremos em seguida da obra de Deleuze e Guattari alguns pontos que nos parecem básicos para elaborar algumas considerações sobre o exercício do ensino de filosofia como uma atividade com conceitos e, quem sabe, de criação de conceitos. O primeiro desses aspectos diz respeito à crítica sobre as formas que normalmente as aulas de filosofia assumem em nossa escola. Em nossas escolas, né? Não são poucas as metodologias de ensino de filosofia que, remetendo-nos a Sócrates e a Maêutica, defendem e definem as aulas de filosofia como aulas fundadas no diálogo. Um diálogo sem teoria, só para tentar tirar as ideias uns dos outros. Neste diálogo, cada um expõe sua opinião e procura construir determinados consensos sobre os assuntos em discussão. Mas, se tomarmos a figura clássica de Sócrates como alguém que faz nascer a verdade, que de fato já residiria em cada um, serão as aulas de filosofia e experiências nas quais se burilam as diferentes opiniões, conseguindo passar delas para os conceitos. Será que a gente vai chegar num conceito? Ou num consenso conceitual? Ou se ficaria meramente no nível das conversações de opiniões, a disputa da doxa, né? E doxa é igual o togo, cada um tem um seu. Nesse caso, a aula nada teria de filosófico, pois mesmo Sócrates e Platão buscava transitar ou diferenciar a doxa do episteme. A doxa é particular, individual, a opinião é igual o cu, todo mundo tem de vocês, porque o meu não. E a episteme busca a universalidade. Por outro lado, vimos no trecho citado anteriormente que Deleuze e Guattari ousaram colocar em questão essa figura imaculada de Sócrates. Não seria ele, ao contrário, um hábil e ardiloso retórico? Mais um, assim como os sofistas que ele criticava? Que conseguia bater qualquer rival no diálogo, transformando-o em um monólogo, onde ele ia orientando a pessoa e levando-a a entrar em contradição? Se virmos Sócrates dessa maneira, aqui estará das aulas de filosofia como diálogo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscreva, ative o sininho e aguarde os próximos vídeos, as próximas notificações. É isso aí, hasta la vista, babies, até a próxima. Deixe também seu comentário e sugestões de temas e assuntos para os próximos vídeos.